até que ponto os palavrões, eles influenciam na nossa vida? Até que ponto os palavrões, eles podem nos trazer um dano? Olá, sou o pastor Zé Reis. Todas as manhãs estou num devocional com Deus e você, juntamente com o Espírito Santo amado, querido. Esse momento atrás estava conversando com o Espírito Santo, que coisa gostosa, né? Estava falando com ele. Que bom, isso é maravilhoso. Não esqueça de curtir, compartilhar, não esqueça de comentar algo para que a gente possa fazer um engajamento nesses devocionais e alcançar muitas vidas que precisam de salvação, transformação, mudança de vida e aprender a viver. Porque se você me acompanha, você vai descobrir que eu ensino a pessoa, através da Bíblia, como viver melhor. Isso é maravilhoso. Não é só motivacional não, queridos, é questão de saber viver mesmo. Não é só uma palavra de motivação, não. Pode ver que as mensagens minhas são confrontantes, porque isso é a realidade. Bom, você tem o costume de falar palavrões, né? Palavras pesadas, que nenhuma delas eu vou citar aqui. Não falo isso, graças a Deus. Desde que me converti, queridos, eu confesso que em algum momento ou outro deslizei algumas palavras, mas foi muito pouquinho. Desde quando me converti, diante de Cristo Jesus, não estou me exaltando, porque eu fui aprendendo na palavra de Deus coisas e também eu fui pedindo a Deus que me livrasse disso. Os palavrões são um meio de expressão quando a pessoa está muito irada, na maioria das vezes é irada, revoltada, né? E falam palavrões horríveis, né? Eles soltam o verbo, como diz. Eu conheço pessoas que falam, mesmo cristão, viu? Diz assim, se eu não soltar, eu não vou me sentir bem. Eu não entendo isso, tá? Eu não entendo isso, porque, veja bem, eu preciso extrapolar, eu preciso ser uma pessoa absurdamente pesada em minhas palavras para mim me sentir bem. Quer dizer, eu ofendo o próximo, ofendo o Espírito Santo de Deus que habita em mim, ou o Espírito Santo habita em você, não habita? Não é isso? Você ofende o Espírito Santo, você ofende ao Pai, Pai das luzes, para você ficar muito legal, e você descobriu que nunca ficou legal, né? Você nunca ficou bem, que não fica bem, não fica bem. Então os palavrões são forma de expressão no momento de ira, de raiva, como eu falei, de indignação, ou alguma coisa acontece que mexeu com você, você solta isso, você explode, você lança para fora, você foi confrontado, te ameaçaram, tal, alguma coisa aconteceu que te tirou da normalidade, que uma pessoa normal não vive falando palavrões. Estou falando de cristão, porque quem não é cristão de verdade, que anda segundo a Bíblia, fala de dia e de noite. Para a pessoa é uma normalidade, já está na boca dele, e isso é normal, é da natureza. Só que a pessoa não sabe do poder que é nisso, não sabe. Eu, como pastor que trabalho com batalha espiritual, com libertação, que estudei muito na Bíblia, estudei fora da Bíblia também para aprender certas coisas fora, porque não é só a Bíblia. Entenda uma coisa, a Bíblia vai me abrir um campo para conhecimento, agora preciso entender o inimigo também. Estudei o inimigo, estudei o mal também, estudo, volta e meia eu me pego. Eu tenho descoberto no Senhor já há muito tempo que os palavrões também chamam o maligno. Os palavrões, eles chamam o mal, os demônios, as entidades. Eles ouvem e eles entram. Cada vez que se fala um palavrão, ou ele entra na sua casa, estrutura, ou entra na sua vida. Isso é muito sério. Eu preciso entender, queridos, que cada palavrão é um pecado que eu cometo e é a legalidade que o inimigo tem para entrar e fazer alguma coisa. Os palavrões, eles contêm neles profecias. Você sabia disso? Profecias malignas. Às vezes você está acostumado, né? Eu vou falar uma palavra aqui que eu já ouvi pessoas ficar falando direto. Ele não é um palavrão tão absurdo porque ele está na Bíblia essa palavra. Né? A pessoa vive falando o demônio, o demônio. O demônio está na Bíblia, quem estuda sabe o que é um demônio, o que é realmente esse ser, porque esse é um nome dado, é um título dado a um ser, um tipo de ser, melhor dizendo, a seres que já eram de Deus e não é mais. Então a pessoa vive assim, o demônio, o demônio. Essa profecia de o demônio está aqui, alguma coisa assim, ela está atraindo alguém. Quem está atraindo quem? Você poderia me responder desse lado? Escreve no comentário, está atraindo quem quando faz isso? Exatamente os demônios. Então está atraindo isso daí. Eu me recordo uma vez, eu olhei para uma moça que ela dizia assim, que a mãe dela
profetizava quando criança, quando ela era pequena, que ela era uma desgraça, desgraça. Essa palavra parece um palavrão pesado, mas essa palavra ela tem um significado. Significa sem a graça de Deus. A graça é o favor de Deus, é o que Jesus fez na cruz do Calvário. Uma pessoa sem a graça de Deus, ela está com alguma coisa na vida dela, o que é? O maligno. E essa senhora, né, depois de uma idade já avançada, casada, uma certa vez nós ministrando sobre isso daí, ela contou, falou assim, falou assim, sabe, pastor, uma vez eu tive uma visão e falei para minha mãe quando era nova. Ela teve uma visão de uma senhora, cabelo bem grisalho, chegou até ela, uma idade bem avançada, e disse assim, eu tô aqui. E ela falou, mas quem é você? Para ela estava normal, como se fosse uma pessoa chegando, e não era. Era um ser espiritual, porque ninguém viu ela, só ela, menina, era menina já. E ela disse assim, eu sou a desgraça, na qual a sua mãe chama todo dia, ou quando pode na sua vida, e eu te acompanho. Falou desse jeito. Então, nesse dia, eu quero dizer a você, você que está aí acostumado a falar palavrões, pare de fazer isso. Você está atraindo mal. Fora isso, eu quero deixar bem claro o que eu acabei de dizer agora. Demônios, eles se intitulam também como os palavrões. Existem demônios que têm esse nome de palavrão. E daí, cada vez que você chama, que você profere, você chama, você atrai. E não adianta ficar batendo na madeira. Pode bater o resto da vida na madeira. Ele vai estar do lado dele, ele vai dar 3 batidinhas também do seu lado para dizer, estou aqui. Infelizmente. Entende? Então é muito importante, o que eu estou lhe falando é real. Você não vai ver, querido. Ou você crê e para de fazer isso, ou você não crê e continua fazendo isso e sua vida está aí, ó, que não vai para frente. Então, tire os palavrões dos seus lábios, fale coisa boa, controle-se em nome de Jesus. Isso eu falo para cristão que estão na igreja e vivem falando palavrões, uma vergonha. Você deveria conhecer melhor a Bíblia e conhecer melhor seu Deus para parar de falar essas coisas. E também pessoas que não têm tanto conhecimento, são mais leigas, mas percebem, né? Vai estar alguma coisa errada. Pastor, eu quero mudar sobre isso. Eu vou estar orando por você, para ter certeza. Se você mandar uma mensagem aí, eu vou pôr seu nome em oração. Não precisa pôr seu nome, porque eu vou identificar quem é, para que Deus possa te ajudar a livrar seus lábios dessas palavras em nome de Jesus. Não vou falar para ninguém não, é eu e Deus, tá bom? Deus abençoe, tenha crescimento, que Deus possa te considerar muita vitória em nome de Jesus.